Então, nesse momento, com muita alegria, vamos receber essa mulher de Deus, pastora Camila Barros. Vem para cá, mulher de Deus. A senhora quer aqui ou lá na frente? Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode dar um graças a Deus aí? Você pode dar um aleluia? Você pode usar o termo de adoração mais comum de crente pentecostal. Você pode dizer glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui. É sempre uma honra, uma alegria muito grande participar da Almadego. Não importa quanto. Aumenta o som, a galera está pedindo. Vai aumentar, vai aumentar. Tudo vira festa, até o aumenta som já virou dança. A outra tá ali, aumenta o som. Aumenta o som. Aumenta aí, vai chegar, tá chegando aí, gente. É porque essa parte aí é a parte da lateral para trás, é mais difícil. Mas eu creio que vai chegar, já tá dando, chegou? Se chegou, faz um V de vitória aí. Chegou? Chegou? Não, vai chegar em nome de Jesus, meu Pai. Vai chegar, eu creio. Jesus está tocando ali, o sonoplasta vai conseguir fazer chegar aí. Chegou? Não, meu Deus, vão orando aí que vai chegar. Vai chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Estou dando um tempinho para ver se o som chega lá para a galera. Chegou, meu povo? Amém, chegou. Palmas para o sonoplasta. Isso. Não é fácil, mas Ele é bom. Deus abençoe. Do lado de cá está todo mundo ouvindo bem, gente? Na bênção? Graças a Deus. Graças a Deus. Como eu dizia, é uma honra poder retornar ao Goiânia Arena. É uma honra poder estar diante de tanta gente querida, tanta gente de Deus. Obrigada pelo carinho, pelo calor, pela receptividade. Queria dizer para vocês que não tem para onde vocês irem. Lá fora está caindo uma chuva inimaginável. É água correndo para tudo que é lado. É tanta água, tanta água, tanta água, que o rapaz que me trouxe, meu querido Ariel, ele disse, parece até que Moisés passou aqui. É muita água, é muita água. Mas e se eu te disser que toda a chuva que está caindo lá fora não se compara com o derramar que Deus tem para fazer aqui dentro? Você acredita nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Oides, pela vida da bispa Neuza, por todos os pastores da coordenadoria. Trazer aí minha saudação, meu carinho também ao pastor Wander. Sempre uma peça fundamental. Deus abençoe. Muita gratidão, não é fácil, mas é muito bacana receber esse reconhecimento. Deus abençoe também meu amigo Frank, Kênia e tantos outros pastores cheios de Deus que fazem esse evento acontecer. Deus abençoe a sua vida. Eu já vou abrir a garrafa de água agora e vou começar a tomar um pouquinho de água agora, porque eu não quero virar meme no ano que vem. Porque quem acompanhou viu no ano passado que eu falei na garrafa e tentei beber o microfone, né? E dessa vez isso não vai acontecer. Pausa para eu beber água. Vou deixar ela ali bem distante. Gente, eu trouxe alguns materiais, não vou apresentar porque a maioria do pessoal que está aqui já conhece. Se você desejar adquirir, vai estar
do lado da livraria Jerusalém, tá bom? Os materiais que a gente trabalha, a fim de conseguirmos contribuir mais ativamente com a obra missionária. Você que trouxe Bíblia, abra ela comigo. Livro do profeta Jeremias. Foi a palavra que o Senhor me confiou para essa noite. Livro do profeta Jeremias. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Jeremias capítulo de número 13. Gente, mas eu nem estou falando, como é que vai aumentar? Jeremias capítulo de número 13. 13, 1, 3. Jeremias capítulo 13. É 13, tá bom? Podemos fazer uma oração antes da leitura da palavra? Isso, já que a maioria ficou, vamos então ficarmos todos de pé. Arquibancada, todo mundo de pé. A gente grita, a gente pula, a gente adora com liberdade, mas a gente sabe o que é ter reverência. Aleluia. Você não está diante de qualquer lugar. Você não está diante da exposição de qualquer leitura. Você está diante da sacrossanta palavra de Deus. Você está diante da inerrante palavra de Deus, digna de toda a aceitação, apta para corrigir, para redaguir, para ensinar, para que todo homem de Deus seja devidamente instruído e preparado em toda boa obra. Ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Você não está aqui para fazer uma social, você não veio aqui para uma noite motivacional. Você está aqui em santidade com uma expectativa elevada, porque acredita que só o céu pode corresponder às expectativas do seu coração. E Deus fará isso, mas para isso a gente precisa se colocar na posição. Aleluia, aleluia. Reverência, reverência, reverência total. Agora ninguém conversa, ninguém anda de um lado para o outro. Fique bem aí, ó, durinho, mostrando para a pessoa que está ao seu lado o seu respeito a este momento, até que alguém que não está no mesmo clima se constranja para entender que o clima é este, não é nenhum outro. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos aí aonde você estiver, curve a sua cabeça e comece a implorar ao Senhor, que é o que eu vou fazer aqui também. Peça ao Senhor que fale com você agora. Peça isso, suplique isso. A palavra de Deus diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Desça agora na presença de Deus e comece a pedir: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo na tua palavra, Senhor. Fala comigo, porque quando tu fala, a terra se move ao meu favor. Fala comigo, porque quando tu fala, portas fechadas são abertas. Fala comigo, porque ao som da tua voz, a depressão é neutralizada. Fala comigo, porque ao som da tua voz, o medo que me paralisa fica paralisado diante da tua palavra. Fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Levante a sua voz e comece a suplicar diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro com toda a alma
algo nessa noite. E eu me coloco diante de ti como Pedro quando te disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Não há outro caminho a seguir. Tu és o caminho, tu és a porta, tu és a resposta, tu és a direção que a nossa alma procura, tu és a paz que o nosso espírito almeja. Vem de ti a criatividade, o conhecimento, tudo aquilo que necessitamos para viver uma vida bem-sucedida. Não queremos sair daqui antes de sermos ministrados pela tua palavra, antes de recebermos a tua orientação para este tempo. O ano de 2020 está apenas começando e nós acreditamos que estamos iniciando do jeito certo. Nós estamos na hora certa, no lugar certo, e acreditando que estamos fazendo a coisa certa, te buscando em primeiro lugar. Ouve a nossa súplica, passe em revista este ginásio, passe em revista cada arquibancada. Deus, não tem pregador, não tem cantor, não tem personalidade, não há absolutamente nada e nem ninguém que seja suficientemente capaz de preencher este lugar por inteiro. Somente a tua presença pode encher cada cubículo desta casa, e é isso que nós te pedimos. Manifesta a tua glória, para que saibamos que tu estás conosco neste lugar, e glorifica, 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 glorifica o teu nome nesta noite. E nós te glorificaremos ainda muito mais. Fala conosco, em nome de Jesus nós cremos e assim oramos. Quem concorda, diga. Jeremias capítulo 13, diz assim o texto sagrado, a partir do verso 1 em diante. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Eu fui e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor por segunda vez, dizendo: toma o cinto que comprastes e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates, e esconde-o ali, e esconde-o ali, e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. E eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. E eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, mas o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. E você diga: misericórdia. Não, você falou como se não experimentasse dela todos os dias. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai gritar e vai dizer: misericórdia. Quem entendeu, diga amém. É 1, prepara. É 2, puxa o fôlego aí. 3, grita. Amém. Você que pode, se assente glorificando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Se eu pudesse aqui trazer um codinome para o profeta Jeremias, eu diria que Jeremias é o profeta da misericórdia. Só para eu saber que você sentou, está ligado e está me ouvindo, completa aí. Se eu pudesse trazer um codinome para o profeta Jeremias, eu diria que ele seria o profeta da... Muito bem. O codinome seria esse: Jeremias, profeta da misericórdia. Mas Camila, diante de um texto tão severo, diante de uma leitura tão
tão ajuizada, uma leitura que não deixa de manifestar a ira de Deus ante o pecado de idolatria do seu povo. Podemos então, mesmo assim, chamar Jeremias de profeta da misericórdia? Podemos porque o povo está em demasia na lama do pecado. Essa é a condição de Israel dentro do contexto dos dias do ofício e do ministério do profeta Jeremias. Israel havia pecado gravemente, um pecado recorrente, que muito aborrecia a Deus pela quantidade de vezes que ela incorria no mesmo pecado, que é o pecado da idolatria. Qual é o pecado? Porque Deus já havia determinado a lei por intermédio de Moisés ao seu povo, dizendo o porquê que eles não deveriam se curvar diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Deus não vai fazer isso porque tem necessidade de se autoafirmar como Deus. Deus não vai fazer isso porque tem necessidade de ser adorado pelo homem, de maneira nenhuma. Deus, quando Ele faz isso, Ele faz para abrir a mentalidade do seu povo, para que o seu povo não adorasse de maneira ignorante, mas como bem nos instruiu o apóstolo Paulo, de maneira consciente e de maneira racional. Quando Deus diz por intermédio de Moisés ao seu povo, depois da libertação da terra da escravidão, da terra do Egito, Deus vai explicar o porquê que não quer que eles adorem ídolos constituídos por mãos de homens. E a motivação é muito simples de entender. Não há absolutamente nenhum que espiritualizar dentro desse contexto. Deus diz: olha, eu não quero que vocês adorem, porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não caminham, mãos, mas não seguram. Pelo contrário, antes eles precisam ser carregados por aqueles que inventaram ou criaram eles. O que Deus está dizendo é uma ignorância, uma criatura adorar alguém que depende dela para se mover. É uma ignorância, uma criatura adorar alguém que depende dela para coexistir. Por exemplo, dentro da nossa cultura, dentro da nossa brasilidade, o que eu vou dizer agora, não estou dizendo que concordo, nem vou dizer que é certo, mas dentro da nossa cultura tem gente que coloca o ídolo de castigo. Ele diz assim: olha, se eu não casar até o final do ano, você vai para a geladeira. E bota na geladeira mesmo. Você vai lá abrir a geladeira e está lá, você diz: meu Deus, o que é isso? E aí a pessoa diz assim: está de castigo porque não atendeu a minha petição. Estou mentindo ou estou falando a verdade? É a verdade. Não estou dizendo que concordo. Isso é falta de respeito em qualquer religião e em qualquer esfera. Mas a verdade é que todas as vezes que a criatura tem domínio sobre aquilo que ela cria, ela faz com aquilo que ela cria o que ela quiser. E por isso Israel incorria no pecado da idolatria, porque eles tinham dificuldade de compreender que, diferente dos ídolos constituídos por mãos de homens, Deus tem boca e fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quiser, e ninguém pode calá-lo. Deus tem mão e segura. O texto diz que todas as águas da terra, juntas de uma vez só, são apenas uma porção de gota d'água na palma da sua mão. Deus tem pés e caminha, não apenas na sua onipresença, mas na sua onipotência. Ele anda pelo globo da terra e faz dessa terra estrado dos seus pés. Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Deus manifesta, Deus executa, Deus fala, Deus promove, Deus abate, Deus exalta, Deus escolhe, Deus seleciona, Deus separa, Deus diz quem é e quem não é, quem vai ser e quem jamais será. Deus ostenta poder, Deus é todo poderoso e Ele não tem vergonha de dizer quem Ele é. Deus não tem falsa modéstia. Ele mesmo diz acerca de si: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é, e Ele deve ser adorado pelo seu povo, porque é Ele quem libertou o seu povo e quer livrar o seu povo da ignorância e quer ensinar o seu povo humildemente a se submeter diante dele, porque Deus de verdade só Ele é.
Eu vou falar de novo, porque Deus de verdade só Ele é. Eu vou falar de novo, porque Deus de verdade só Ele é. Camila, eu não concordo, o problema é seu. Deus de verdade só Ele é. Deus não tem necessidade de ser adorado pelo homem. Tem gente que acha que Deus precisa da adoração do homem para ele ser adorado, para ele ser glorificado. Quando Deus decidiu ser adorado, Deus não criou os homens. Quando Deus decidiu ser adorado, Deus criou os anjos. Os anjos adoram a Deus como Deus deve ser adorado. Os anjos adoram a santidade de Deus. Os anjos não interrompem a adoração a Deus. Continuamente eles dizem diante de Deus: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O privilégio é nosso de estar aqui nessa noite. O privilégio é nosso de sermos chamados servos de Deus. O privilégio é nosso de sermos feitos filhos por adoção em Jesus Cristo. Por isso Davi vai dizer: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Eu não adoro a Deus porque eu sinto só. Quando eu não sinto, eu também adoro, porque a glória de Deus não depende da minha emoção, depende da minha devoção, da minha consciência de que, estando bem ou mal, Deus deve ser adorado. Estando por cima ou por baixo, Deus deve ser adorado. Me sentindo em paz ou em guerra, Deus deve ser adorado. Então ele disse: não caiam no pecado da idolatria. Mas era um pecado que Israel recorria, incorria e caía diversas vezes. E por que caía nesse pecado? Porque assim como acontece na nossa cultura, também acontece com toda criatura que move a criação que fez. Agora, quando Deus leva o profeta Jeremias na casa do oleiro para mostrar a obra que ele tinha com Israel, o texto diz que Jeremias desce e vê. E na visão ele diz: como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou o oleiro a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazê-lo. Na visão, o oleiro tipifica o próprio Deus. E ele olha para Jeremias na visão e diz assim: Jeremias, como faz ou como fiz este oleiro a este vaso, não posso eu fazer assim com Israel? Como é o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está dizendo acerca da situação do pecado de Israel? Está dizendo: ei, esse Deus aqui vocês não manipulam. É esse Deus aqui que amassa, que segura, que esbarra, que modela, que poda, que molda, que abate, que levanta. O que ele está dizendo é: Israel está na minha mão, mas eu não estou na mão de ninguém. Israel precisa compreender isso, Jeremias. E tem gente que se curva diante daquilo que cria para poder manipular. E aí, quando conhece o Deus de Israel, fica chocado. Por quê? Porque você não suborna Ele. Você não coloca Deus na parede. Você pode atribular teu pai, pode atribular teu marido, pode atribular teu namorado, pode atribular o teu pastor. A Deus ninguém atribula. Ninguém obriga a Deus a dizer sim quando Ele quer dizer não. Ninguém obriga a Deus a dizer não quando Ele quer dizer sim. Ah, Camila, mas eu vou jejuar até Deus falar. Deus vai falar. Se é o que você quer ouvir, eu não sei. O jejum não impõe sobre Deus uma resposta. O jejum te impõe sobre condições de receber, seja lá qual for a resposta que Deus mandar. Deus olha para Jeremias e está vendo que Israel quer sair da sua mão, mas Israel não pode sair da mão de Deus, porque ao contrário de todos os ídolos que ela conheceu até aqui, este não foi criado por eles, este criou cada um deles. Vai ficar na mão de Deus. Eu vou pedir para você reproduzir isso para pelo menos 3 pessoas nessa noite. Você vai olhar para pelo menos 3 pessoas e vai dizer assim: vai ficar na mão de Deus. Calma que eu não contei até 3, espera.
Quando eu disser 3, você vai olhar para pelo menos 3 pessoas e vai dizer: vai ficar na mão de Deus. Camila, mas eu estou chateado. Vai ficar na mão de Deus. Camila, mas eu não aguento mais esperar no Senhor. Vai ficar na mão de Deus. Camila, Deus não respondeu minha oração. Vai ficar na mão de Deus. Não tem outro lugar para você. Eu conto 1. Você não vai sair para fazer o que quiser. Tua vida tem controle. Tua vida tem governo. Tua vida tem chefia. 2,5. Pega na mão de quem está do seu lado. Mostra para essa pessoa que ela sentou-se ao lado de um profeta do eterno, de uma profetisa do eterno. 3, diga para alguém aí: vai ficar na mão de Deus. Você vai ficar na mão de Deus. Você não controla Deus, é Deus que controla você. Você não manda em Deus, é Deus que manda em você. Vai ficar na mão de Deus. E quem é que pode glorificar a Deus por isso? Oh, meu Deus do céu! Ficar na mão de Deus não é uma desgraça. Cair na mão de Deus é a nossa salvação. Davi certa feita pecou e pecou feio. Pecou e pecou muito. Davi certa feita pecou e pecou brabo. Pecou brabíssimo. Quando Natan veio trazendo a sentença para ele, ele disse: na mão dos inimigos ou na mão de Deus? Davi sabia o que diz a palavra: terrível coisa é cair na mão de... Não é fácil. Só que mesmo assim, conhecendo Deus como ele conhece, ele responde e ele diz: Natan, me coloca na mão de Deus. Ele diz: porque os meus inimigos não me pouparão, mas Deus olhará para o meu arrependimento e terá misericórdia. Você diz: está apertado. E Deus diz: está apertado porque você está na minha mão. Porque se você estivesse na mão do cão, você não estava nem aqui para dizer que está apertado. Você diz: está difícil. E o Senhor está dizendo: está difícil porque você caiu na minha mão. Se você estivesse na mão daquele homem, você não estava nem aqui para dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Às vezes a gente está na mão de Deus, mas porque Deus não está fazendo o que a gente quer, parece que Deus não está com a gente. Eu me lembro de Gideão malhando o trigo no lagar. E enquanto ele malhava o trigo no lagar, por causa dos midianitas que já afrontavam e roubavam tudo que tinha na terra, ele ficou indignado. Então certo dia, o anjo do Senhor apareceu debaixo do carvalho, aonde ficava o lagar em que Gideão malhava trigo. O anjo olha para Gideão e diz assim para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão está revoltado, o inimigo está perseguindo, ele está malhando o trigo no lagar. E então ele responde: se o Senhor é comigo, por que é que estão me acontecendo todas essas coisas? Ele está dizendo: se Deus é comigo, por que eu estou refugiado? Se Deus é comigo, por que eu estou passando esse processo? O anjo não falou desse jeito, mas se fosse para falar no populacho, o anjo diria: é porque Deus é contigo que tu ainda tem trigo. É porque Deus é contigo que tu ainda tem lagar. É porque Deus é contigo que tu ainda tem emprego. Você diz: minha casa é uma droga. Deus está dizendo: é porque eu sou contigo que tu tem casa. Porque teu lugar era embaixo da ponte, mas a minha misericórdia, oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A minha misericórdia, a minha misericórdia te cobriu, te alcançou, te resgatou e está te conduzindo para o centro da vontade de Deus. Agora vamos aqui rasgar no texto. A verdade é que quando Deus levanta o profeta Jeremias para entregar essa palavra de conserto, eu disse que a palavra é de... Vamos lá de novo. Deus levanta o profeta Jeremias
para entregar uma palavra de... Vem, galerinha, a palavra é de... Conserto. A palavra é de conserto. Parece uma palavra severa. É uma palavra dura. Mas você tem que entender que toda a palavra de conserto não tende a manifestar de Deus o seu juízo, tende a manifestar de Deus a sua misericórdia. O Madego, presta atenção numa equação que eu preciso ensinar para essa juventude hoje. Quando Deus manifesta a ira, significa que Ele não está no tempo do juízo, porque no tempo da ira, Deus manifesta a ira, e no tempo do juízo, Deus não manifesta a ira, Deus executa juízo. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que a ira de Deus é o alerta para você ter a oportunidade de provar da sua misericórdia. Quando Deus levanta alguém para liberar uma palavra de conserto para a sua vida, Deus não está dizendo eu te odeio. Deus está dizendo eu te amo tanto, 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 que eu vou te apertar para não te perder. E você fica revoltado, porque fica comparando a sua vida com a vida do fulano A, fica comparando a sua vida com a vida do fulano B. Ah, porque o fulano A faz tudo o que faz e ele não passa por nada. Ah, porque ele está todo errado e nada acontece com ele. Pelo contrário, parece que quanto mais ele peca, mais rico ele fica. Agora estou eu aqui vivendo vida de santidade, estou eu aqui querendo fazer as coisas de Deus certo. Não fui para bloco de carnaval nenhum, eu vim buscar Deus, não Madego. Mas Deus só levanta profeta para me dar couro. Ah, o Madego mal acabou e Deus já trouxe a irmã Camila para me dar uma taca bem no meio do meu quengo. Poxa vida! Aí você diz, Deus, quem tinha que ouvir essa palavra era fulano. O Senhor tinha que falar com Beltrano. E Deus está dizendo, se tu entendesses a obra que eu tenho contigo, quanto mais eu te consertasse, mais tu glorificaria meu nome. Sabe por quê? Você passa o tempo todo dizendo, fala com ele, briga com ele, admoesta ele. E Deus está dizendo, com ele eu já não falo há muito tempo, mas contigo, oh, contigo eu ainda quero relacionamento, contigo eu ainda quero intimidade. Quem pode glorificar a Deus? Porque Ele ainda fala contigo. Diga para si mesmo, diga, Deus ainda fala comigo. Não diga isso para ninguém, diga isso para você mesmo. Diga, Deus ainda fala comigo. A despeito dos seus erros, Deus ainda fala contigo. Apesar das tuas falhas, Deus ainda fala contigo. Apesar dos teus tropeços, Deus ainda fala contigo. Apesar de erros severos, Deus ainda me quer. Bata no peito agora e diga, Deus ainda me quer. Ele não precisa de mim para nada, mas ainda me quer. Ele sabe que eu não estou nas minhas melhores condições, mas Ele ainda me quer. Ele sabe que eu ainda não atingi 30% do potencial que Ele me confiou, mas Ele ainda me quer. Cata a mão de duas pessoas e prega isso para ela e diga, Ele ainda te quer. Ele ainda te quer. E por isso aquela bala ainda não pegou, por isso aquele carro não te atropelou, por isso essa doença não te matou, por isso essa traição não te escalpelou, por isso a bala não saiu do gatilho, por isso você não caiu da ponte. Ele ainda te quer e está te preservando para um propósito. Sou eu ou mais alguém está sentindo Deus aqui? Camila, qual é a verdade do texto? A verdade é que a palavra de Jeremias 13 manifesta a ira de Deus. Qual é a verdade então? A verdade é que Deus está irado. Vamos lá, entenda isso. Deus está irado. Vamos lá, Deus está? Não tenha medo não. Deus está irado. Irado porque o povo pecou, irado porque o povo traiu, irado porque o povo está revirado na lama da idolatria.
Deus diz para Israel: Israel, tu te prostituíste, tu te fizeste pior do que uma prostituta. O que eu estou falando está na Bíblia. Ele diz assim: porque uma prostituta se deita pela paga de um dinheiro, mas tu, Israel, tu tens feito isto gratuitamente só para me aborrecer. Deus está irado. Camila, e o que eu faço quando Deus está irado? Quando Deus está irado, você não se justifica, você confessa. Aprende o que eu vou te dizer aqui. Se você levar isso para a sua vida, você jamais será consumido na ira de Deus. Em tempo de erro, em dia de falha, no lugar do pecado, ao invés de justificar porque caiu, ao invés de tentar explicar porque errou, tenha a sabedoria do filho pródigo, tenha a humildade do filho pródigo. Jesus não se assentou 5 minutos com nenhum fariseu. Jesus não dedicou mais do que 10 minutos para nenhum hipócrita, mas assentou-se à beira do poço de uma mulher que teve 5 maridos e estava atualmente com um homem que não era dela. Só que esta mulher tem uma característica: diante da exposição do pecado, ela não justifica, ela confessa. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa não vive o juízo. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança. O pródigo, quando chegou em casa, ele não disse: pai, é porque eu sou jovem. Ele não disse: pai, é porque eu vacilei. Ele não disse: pai, é porque eu sou imaturo. Não, ele não se justificou. Ele chegou diante do pai e disse: pai, pequei. Ele não precisou dizer aonde, ele não precisou dizer porquê. Olha pra cá, gente. Deus sabe aonde a gente peca, com quem a gente peca e por que a gente peca. Então a última coisa que Deus precisa é ter detalhes da nossa imundície. A última coisa que Deus precisa é ter uma capa de hipocrisia, tentando justificar por que eu estou fornicando, por que eu estou fazendo sexo antes do casamento. Ah, Deus, é porque tu sabes que eu estou na fase. Não. Deus está dando chance hoje para a gente aqui. Se justificar, vai ficar sentado na beira do poço sozinho. Se justificar, vai ficar falando sozinho. Mas se fizer igual a samaritana, mas se fizer igual o pródigo, Deus, eu não vim falar como, eu não vim explicar quando e nem vim discutir sobre o porquê. Eu só vim aqui para dizer: pequei, me perdoa, porque eu tenho saudade. Saudade da tua presença, saudade do teu cheiro, saudade. Deus levanta Jeremias para anunciar uma palavra severa que manifesta a ira de Deus. Mas Deus só fez isso porque queria que eles manifestassem o arrependimento, para Deus exercer misericórdia. Vamos lá. Deus levantou Jeremias para entregar a palavra de conserto, para gerar neles arrependimento, para que Deus pudesse exercer de novo. Deus só levantou Jeremias com uma palavra de conserto, para que gerasse no povo arrependimento, para que ele pudesse exercer. E você ainda está se perguntando o que veio fazer na Almadego? Aproveita que você está na mão de Deus. Não justifica, nem tenta explicar. Só recebe essa palavra e confessa. Jeremias falava. O povo ouvia, mas não acatava. O pecado emburrece a gente. O pecado endurece a gente. O pecado faz acreditar que a nossa filosofia é mais experiente e que a nossa teologia é maior até que a própria Bíblia. O pecado cria caminhos
para que nós possamos nos esconder atrás de coisas das quais o próprio Deus fez, porque no final a gente acha que a culpa do que a gente fez de verdade foi de Deus, que não respondeu, de Deus que não me ajudou, de Deus que não interviu, de Deus que não protegeu, de Deus que não me freou. Lembra quando o pecado entrou no mundo por intermédio de Eva? Olha para mim, lembra do texto? O texto diz que a serpente induziu Eva, Eva comeu o fruto e ofereceu a Adão. Deus vem tratar com Adão, ele é o chefe da casa e da família. Quando Deus desce na viração do dia para conversar com Adão, como era costume, uma vez que eles tinham comunhão, Adão, vai ele andando pelo Éden. Onde estás, Adão? Responda para mim com inteligência. O Criador do universo sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim ou não? Mas por que está dizendo aonde está? Isto aqui é Deus criando oportunidade para que Adão manifeste a confissão, porque aquele que confessa e deixa alcança. Mas Adão ficou escondido. Quem se lembra aonde Adão ficou escondido? Atrás de uma árvore. Ouça isso. Adão está escondido. Quem criou o mundo? Vem, não perde isso por nada não. Quem criou o mundo? Quem criou o Éden? Quem plantou no Éden um jardim? Deus conhece essas árvores, conhece essas flores, conhece essas folhas. O arquiteto do universo foi quem criou tudo isso. E Adão agora está escondido atrás de uma árvore. Árvore essa que quem criou? Árvore essa que quem plantou? Árvore essa que quem ordenou? Deus está dizendo: não tente se esconder atrás do que eu fiz. Isso não dá glória não. Rumina primeiro. Quanta gente achando que porque prega, que porque canta, que por estar de camiseta branca num congresso devocional como esse, diante de Deus, pensa que Deus não pode ver os pecados, pensa que os erros não podem ser consultados, porque está atrás do louvor, está atrás da adoração, está atrás do ingresso que conseguiu. Deus está dizendo: não se esconda atrás do que eu fiz, eu estou indo aí. Não se esconda atrás dos títulos que Deus te deu. Não se esconda atrás dos cargos que Deus te confiou. Não se esconda atrás da unção que você tem. Jeremias, compra um cinto. Esse cinto tipifica Israel. Deus vai mandar Jeremias comprar várias vezes. Jeremias compra cinto, Jeremias compra vaso, Jeremias compra jarra, Jeremias compra botija, Jeremias compra terreno. O tempo todo é Deus dizendo: vai lá e compra, vai lá e compra, vai lá e compra. Escuta isso aqui que eu vou resumir. Quando aquilo que Deus mandou comprar, que tipifica a condição de Israel, está na mão de Jeremias, novinha e acabando de ser adquirida, Deus diz assim: agora quebra, agora destrói, agora arrebenta. Olha o que Deus está dizendo: compra novo. Aí ele vai lá e investe. Completa aí para mim, por favor, para a gente encerrar junto. Aí ele vai lá e investe. Aí Deus pega aquilo que mandou ele investir, que tipifica Israel, e quando está na mão dele novinho, Deus diz: quebra, enterra, rasga, arrebenta, estoura. Quando ele quebra, Deus manda ele comprar outra coisa de novo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Investe, 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 investe. É profético, mas é Deus dizendo: investe de novo, tenta de novo, ajuda de novo, prega de novo, profetiza de novo, ora de novo, jejua por eles de novo, consagra de novo, abraça de novo, passa na casa dela e traz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
fácil você investir no que não dá lucro. Não é fácil você investir no que não dá retorno. Israel não está dando retorno, e eu vou falar rasgado. Tem gente aqui que não está dando retorno, só está dando cansaço. A mãe ora e você não dá retorno. O pai ora e você não dá resultado. O pastor intercede e você não frutifica. Tudo que algumas pessoas estão dando é cansaço. Mas Deus não é gente, Deus é Deus. E sabe o que Deus diz? Quando está novinho na mão de Jeremias, ele diz assim: isto tipifica Israel. Seja o cinto, seja o vaso, seja o terreno. Deus está dizendo: Jeremias, isto aí é Israel. E quando está dilacerado, Deus diz: Jeremias, continua sendo. Vamos lá. De pé inteiro, Deus diz: é. Quebrado e moído, continua sendo. Novinho, zero bala, é. Moído e pisoteado, ainda é. Deus está dizendo: Jeremias, continua investindo, porque a despeito de como ela está, eu ainda sei quem ela é. É minha filha, é o meu testemunho, é alvo do meu investimento. Aí olha o que Deus vai fazer. Usa Jeremias. Jeremias investe. Mas no final, Israel não se arrepende. Aí Deus aparece de novo para ele e diz assim: Jeremias, esconde o cinto. Vamos lá que eu quero ver se você está ligada na revelação do texto. O cinto tipifica quem? Vamos lá, Madego, todo mundo, geral. O cinto tipifica quem? Representa quem? Então quando Deus diz: pega o cinto que está sobre os teus lombos e diz: esconde-o na fenda de uma rocha, cava e esconde na fenda de uma rocha junto ao rio Eufrates, Deus está dizendo para esconder quem? Aí quem já gosta de ver um erro em todo pregador vai dizer: heresia. Deus não compactua com o pecado. E de fato é verdade, Deus não compactua com o pecado. Mas não há de Deus palavra de ira que não esteja salpicada de misericórdia. Deus pode até estar irado, e isso é estado, advérbio de tempo, significa que a ira de Deus dura só um momento. Deus pode até estar irado, mas Ele é amor. O amor não é temporário, o amor é permanente. Quando Deus diz a Jeremias: pega o cinto que tem sobre os seus lombos, que representa Israel, vai até o rio Eufrates, cava e esconde o cinto na fenda de uma rocha. Nas entrelinhas Deus está dizendo isso aqui, ó: esconde Israel de mim. O que é isso mesmo que você ouviu? Deus está dizendo: tira dos meus olhos. Porque Deus está irado. Quem lembra? Deus está. Então, como Israel não se arrepende, mas Deus está no exercício do tempo da misericórdia, Deus vai criar um jeito de livrar Israel de ser consumida pela sua ira naquele momento, e vai usar Jeremias para ser instrumento de proteção, para ser escudo da nação. Sabe o que ele está dizendo? Tira dos meus olhos, porque todo errado assim do jeito que está, se ficar diante de mim eu vou atropelar. Estou falando rasgado que é para todo mundo entender. Quem tem 10 anos e quem tem 102. Aí Jeremias vai lá e cava. Aí você diz: Camila, eu não acredito nisso. Se não acredita nisso, por que ora pelo marido? Se não acredita nisso, porque vive intercedendo pelo filho? Se você não acredita nisso, por que coloca teu departamento para jejuar?
Se não acredita nisso, por que orou para Jesus salvar a gente num evento onde a maioria é cristã? Você acredita nisso sim? E Deus me trouxe aqui para dizer para alguns Jeremias que não importa o quão cansado você esteja, não importa o quão esgotado você esteja em investir em pessoas que não estão te dando retorno, Deus está dizendo: estão errados sim, mas eu não te levantei como juiz, Jeremias, eu te levantei como profeta. O que significa esconde? Significa livra de mim. O que, Camila? Deus está dizendo livra de mim? Está! Aumenta meu microfone aí, que a minha voz vai saindo. Está indo embora, mas a palavra de Deus não vai embora não. Obrigada. Camila, Deus faz isso? Faz. Quando é Deus que cria o esconderijo, a gente fica escondido. Tem gente que está aqui hoje, que se não esconder gente, Deus atropela. Camila, Deus faz isso? Vou repetir pela terceira vez. Faz. Sabe quando Ele fez? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deixa eu te explicar aqui a obra do Calvário. Porque tem gente aqui achando que Deus enviou Jesus para te livrar do inferno, que Deus enviou Jesus para te livrar do Satanás. Só que você não pecou contra o Satanás. Não foi o Satanás que você desagradou. Não foi para Satanás que você errou. Pelo contrário, o pecado nos aproximou do cão e de toda a transgressão. Então você não pecou contra o diabo, você pecou contra Deus. Então quem você acha que estava irado? Deus ou o diabo? Camila, então o que você está dizendo? Não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia afirma. Deus não enviou Jesus para nos livrar do diabo. Deus enviou Jesus para nos livrar do seu juízo. Alguém diz: para de falar do diabo que eu tenho medo dele. Devia ter medo da mão de Deus, porque o diabo pode até matar, roubar e destruir, mas depois da sua morte é Deus que decide para onde a sua alma vai. Temam, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ouve isso, povo. Foi Deus que criou a estratégia. Aí você diz: Camila, será que Deus vai livrar o meu pai? Aquele cachaceiro incorrigível? Camila, será que tem chance para minha mãe, que tentou suicídio 2 vezes já esse ano? E Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: depende, se você cavar. Se você for no Eufrates, dá uma olhadinha na tua unha, dá uma olhadinha na tua unha. Tá branquinha? Pois eu vim profetizar que vai ficar sujinha. Tá lisinha? Pois eu vim profetizar que 2020 vai ser o ano do calo. Camila, como assim? Deus trouxe gente hoje aqui que está cansada de investir em gente que não dá retorno, mas para guardar gente por amor da sua vida, Deus está dizendo: vou te dar graça para cavar, vou te dar graça para orar, vou te dar graça para jejuar, vou te dar graça para proteger. Pega na mão de alguém e profetiza. Pega na mão de alguém agora, anima essa pessoa e diga para ela: continue cavando, continue cavando. Cava que Deus protege o teu pai, cava que Deus protege tua mãe, cava que Deus guarda a tua casa, cava que Deus te livra. Cava e esconde. A palavra é repetida 3 vezes no texto. A palavra diz: esconde. Vamos lá, qual é a palavra? Mais forte, qual é a palavra? Esconde. Deus está dizendo: protege de mim. E é possível? Vou te provar que é. Coloca ele ali na fenda da rocha. Vem, gente, coloca ele ali aonde? Aonde? Se
você falar com vontade da primeira vez, eu não peço para você repetir. Aonde? Esconde lá, Jeremias, na fenda da rocha. A primeira vez que você vê o termo de fenda da rocha para esconderijo, está no Antigo Testamento. E não foi dado a um homem que estava em pecado, pelo contrário, foi dado a um homem tão santo, que queria ver a glória de Deus pessoalmente. Quem foi esse homem? E ele insistiu dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver o teu rosto. Deus disse: Moisés, o homem não pode me ver e continuar. Se você me ver, você vai. Mas eu quero ver a tua glória. Deixa-me ver o teu rosto. Sabe o que Moisés está dizendo? Ainda que a última coisa que eu faça da minha vida for ver teu rosto, vou saber que eu morri da melhor maneira que eu poderia morrer. Só que Deus não queria Moisés morto, porque ainda tinha muita obra com ele. Então Deus disse: Moisés, você não pode morrer. Então deixe-me ver aqui o que eu vou fazer. Já sei. Olha Deus criando estratégia de esconderijo para proteger Moisés de quem? De quem? Vem, de quem? É o próprio Deus criando uma estratégia para Moisés, para livrar Moisés dele mesmo. Moisés, tem aqui uma rocha fendida. Agora aqui, ó, não pense que fenda da rocha é rachadura de parede. Fenda de rocha não é rachadura de parede. Fenda de rocha não pode ser chamada de rachadura porque é aberta, mas também não pode ser chamada de caverna porque só cabe um homem lá dentro. Ouve isso. Quando Moisés entra na fenda da rocha, não imagine uma caverna profunda. Não imagine uma rachadura aonde ele colocou os olhos. Imagine uma pequena abertura. Diga comigo, uma brecha. Imagine uma brecha, mas não é qualquer brecha. É uma brecha que é capaz de proteger e de guardar um homem inteiro, da cabeça ao pé. Mas não pode chamar de caverna, por isso chama de fenda. Por quê? Porque não cabem dois, só cabe igualzinho salvação. Vai ouvindo aí. Aí ele diz: Moisés, entra na fenda daquela rocha, e há de ser que eu vou passar de costas, e assim tu ficará protegido. E eu pergunto pela terceira vez: protegido de quem? E quem deu a estratégia? Camila, Deus faz isso? Está fazendo direto. Está criando meios de não nos consumir. Está criando meios de não nos destruir. E sabe quando ele fez isso? De maneira cabal? Quando enviou Jesus. Você diz assim: será? Vou te provar. Paulo escreve uma carta aos Colossenses, e ele tipifica a obra de Cristo dizendo assim: porque Cristo é a rocha. Dá para dar glória à rocha aí? Dá para dar glória à pedra de esquina aí? Agora olha isso, ele diz: porque Cristo é a rocha, e todo aquele que nele se esconder. Aí você diz: ora, então a rocha que é Cristo tem uma fenda? Tem, por isso ela também é a pedra de esquina, porque divide os dois lados. Agora vamos para o dia que Jesus estava no Calvário. Quem ainda está comigo, diga amém. Quem ainda aguenta 5 minutos, diga glória a Deus. Quando Cristo estava no Calvário, estendido, e a obra foi consumada, o texto diz assim: e o véu do templo. Não, no grego a palavra não é rasgou. No grego a palavra é: e o véu do templo fendeu-se. Camille, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque toda
Toda fenda de rocha na terra é provocada por um abalo sísmico que vem de baixo para cima. Então um raio tem que atingir a terra, um tremor tem que atingir a terra para a rocha abrir. Mas no dia que Cristo morre, a palavra é clara, que o véu se fendeu. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Aí você vai ver o apóstolo Paulo, sabendo que quem vê Cristo vê Deus, e que quem vê Deus vê Cristo. E ele diz: porque Cristo é a rocha fendida, e todo aquele que nele se esconder não morrerá. Pega na mão de alguém aí agora, pega na mão de alguém aí agora, bota ele de pé num salto de glória, bota ele de pé num salto de glória. Tem alguém para me ajudar a fechar com louvor? Tem alguém? Tem alguém para fechar comigo? Tem alguém aí? Presta atenção. Nós vamos fazer um negócio doido aqui. Alakande kaman shogeva. Neleba kamaramas. Neleba. Nebara Surya. Nekandereva. Catuca os 3 crentes aí e diga para eles: coloca na rocha, coloca na rocha. Esconde na rocha, esconde o teu pai na rocha, esconde o teu filho na rocha, protege ele na rocha, a rocha que é Cristo, a rocha salvadora. Coloca a tua vida na rocha, teu ministério na rocha. Vai para a rocha, meu irmão, vai para a rocha, menino. Ô moça, hoje eu te apresento uma rocha que tem poder para te cobrir, para te guardar do alto da cabeça até a planta dos pés. Mas nela só cabe um de cada vez, porque salvação é individual. Não é uma caverna, é uma fenda. Mas é o jeito que você tem para se salvar. Vai dar certo aí, gente? Vai? Tem pressa não, viu? Aonde houver uma mão livre ao seu lado, pega nela agora. Feche corredores. Pode lacrar tudo. Segura a mão de alguém. Não precisa conhecer, não precisa gostar. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Camila, a verdade é que você disse aí que no final o cinto saiu podre. Quem lembra? Quem lembra, diga eu aqui. E eu disse que o cinto tipificava quem? Camila, você está terminando essa mensagem dizendo para mim que depois de cavar, de orar, de interceder, de investir, de acreditar, o cinto ainda vai sair podre? Lê o texto direito. O texto diz assim: e voltei ao lugar aonde havia escondido, e eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então voltou a palavra do Senhor e me disse assim: deste mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e a soberba de Jerusalém. Quem fica podre, Israel ou a soberba? Quem fica podre, a altivez ou Jerusalém? Jesus está dizendo para alguém hoje aqui:
Não espera melhorar não. Bota na rocha do jeito que tá e deixa que a rocha tira o que não puder ficar. Bota na rocha do jeito que tá. Sacode ele e diz: bota na rocha. Bota do jeito que tá. Se tá bebendo, bota bebendo. Se tá fumando, bota fumando. Se tá cheirando, bota cheirando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse eu vos julgarei. Ele disse eu vos aliviarei. Não solta a mão do crente. Segura ele. Eu vou orar agora. Quando eu disser amém, vou contar de 1 a 3. Todo ano isso aqui é lotado, mas parece que dessa vez está entupido. Então, eu não tenho espaço aqui. E só por isso hoje vou ter que fazer o que preciso fazer. Eu vou orar por todos. Quando eu terminar de orar, com a ajuda e graça do Espírito Santo, vai todo mundo terminar de orar e vai baixar a mãozinha quietinho assim. Calma que nem agora não. Geral. Vai ficar assim. Aí vai levantar as 2 mãos para o céu assim. As pessoas que estão hoje aqui, que amam ao Senhor, mas entraram num caminho de erro, num caminho de pecado. E o pecado ele é terrível, sabe por quê? Ele dá pra gente a porta de entrada, mas não nos mostra a porta de saída. Só que Jesus está hoje aqui dizendo: sou a rocha e também sou a porta. Posso te falar uma coisa? O nosso pecado pode até nos afastar de Deus, mas só a hipocrisia é que nos mantém longe. Então hoje, problema de quem conhece a minha vida, hoje não me importa o que pensam sobre mim. Hoje eu vou confessar que eu preciso voltar para Jesus. Camila vai ter que levantar as 2 mãos? Vai, porque não foi Camila que inventou isso, nem igreja. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Ah, Camila, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe, mas não concorda. Veja, o problema não é falta de fé, é excesso de vergonha. Por isso a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não está falando de quem fica com a bochecha vermelha. Está falando de quem tem uma fé verdadeira do lado de dentro. Sabe qual é o caminho certo a seguir do lado de fora, mas só não se conserta porque tem vergonha. Vergonha de quê? Não precisa ter vergonha. Sabe por quê? Não importa se você pecou mais ou se eu pequei menos. O que importa é que ninguém aqui tinha dinheiro para pagar essa dívida. E Jesus pagou, seja por quem pecou mais ou seja para quem pecou menos. Olha para quem está do teu lado e diga: está pago. Então quando eu terminar de orar e disser 3, quem hoje está afastado dos caminhos do Senhor, quem se autodenomina desviado, vai estender a mão e vai fazer a sua aliança com Deus. É noite de decisão. Você vai cantar os últimos louvores desta noite. Liberto, livre de julgo e de acusação, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
desviado, não está. Desviado não frequenta culto. Você é afastado e morre de saudade. Não, Camila, mas eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Depois que eu resolver, eu venho. Não. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Camila, então como é que eu faço? Vem você, o tico-tico e o fubá. Camila, minha situação é mais difícil. Eu tô com 15 gramas de um bagulho que eu vou tragar ainda essa noite. Fazer o quê? Eu sou dependente. Como é que eu faço? Levanta a tua mão. Vem você, tuas 15 gramas. E se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. Tá pago. Mas você precisa decidir. Eu não estou dizendo que muda tudo hoje. Eu não estou dizendo que você vai organizar tudo hoje. Mas para tudo começar a ir para o lugar, você precisa tomar esta decisão hoje. Fecha o olho, curva a cabeça, igreja. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Ore aí, ore aí. Comece a orar. Você está autorizado agora a orar só por você. Senhor, passe em revista a minha vida. Faça a oração de Davi agora. Expurga-me de mim até os pecados que me são ocultos. Tem pecados que eu cometo, caminhos de iniquidade que eu passei. Eu quero me arrepender, Senhor. Purifica a minha vida, para que eu não seja uma multidão de branco apenas na Almadego, mas para que eu seja a multidão que vai andar de branco nas ruas de ouro. Purifica, santifica a minha vida. Eu quero te pedir perdão. Fale com Deus aí agora. Fale com Deus aí agora. Senhor, meu Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro com toda a tua igreja agora e te peço, ouve a nossa súplica. Espírito Santo, nos dá arrependimento verdadeiro e não superficial. Que essa noite possa inaugurar um tempo de transformação radical na nossa vida. Espírito Santo, assim como o Senhor não tem deixado de investir em nós, nos ajuda a continuar investindo no nosso irmão, na nossa família, no nosso amigo. Visita-nos, Senhor. Visita toda essa casa, Senhor. Enche a nossa vida, Senhor. Levanta cavadores para o nosso ministério. Levanta o ministério de gente que vai cavar para proteger, que vai cavar para interceder, de gente que não vai deixar a nossa geração morrer perdida. Eu quero te louvar pela vida dos pastores deste evento que estão cavando para que vidas para o teu reino sejam protegidas do juízo. Recanamandorei Yose Delemi Conderebarai. Oh, ai, 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 ai. Delementri Condelegio Anaiuster Yanamanchu Deminusi Condelegia. Em nome de Jesus, Senhor, traz os fracos, os dependentes, porque Tu és o Deus dos fracos, Tu és o Deus dos que precisam de Ti. Repreende toda vergonha e que nesta noite só haja lugar para a confissão verdadeira. Quebranta-nos por dentro. Delemanai de omenet, de calamai de omenar candere, delemai candele, guionacia cantar, guionacia cantar, guionacia cantar,
línguas. Ore em línguas agora. Ore em línguas agora. Ore em línguas agora. Batiza, Senhor. Batiza para revestimento de poder. Batiza. Batizador. Batizador. Espírito Santo. Tu és o batizador. Agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, Tu és aquele Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, em nome de Jesus, aonde houver uma vida hoje aqui afastada, desviada, desconcertada, rasga toda a sentença do inferno contra ela. Transporta das trevas para o reino do Filho do seu amor e salva, convence. Nós oramos assim e nos mantemos em espírito de oração, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Todo mundo de mãozinha assim. Ninguém levanta a mão nem para dar glória. Agora você vai dar glória só com a boca. Eu não quero nem... Amarra a mão, porque é vício nosso. Amarra a mão. É expressão nossa de adoração. Amarra a mão. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, só vai levantar a mão quem sabe que está afastado, desconcertado, não sabe nem o que fazer, mas sabe que hoje precisa começar confessando Jesus, retornando. Eu conto 1. Quem ainda tem fluxo de oração, continua orando. Eu conto 2. Camila, sou eu. Deus me trouxe aqui porque ainda me quer. E por mais que eu não mereça, sei que preciso me entregar. 2,5. Se você sabe que é você, 2 mãos lá para cima agora. Só quem estava afastado, só quem estava desviado, só quem está longe da igreja fica com as 2 mãos para cima. É isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo que eu estou vendo? É mais gente do que podemos contar. É mais, Jesus está batizando ao mesmo tempo. É isso mesmo? É isso mesmo? Senhor, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão de mãos estendidas, renovando contigo a aliança, voltando para os caminhos do Senhor, te confessando como único e suficiente Salvador, recebe elas na tua presença, escreve o nome delas no livro da vida, torna a dar alegria, 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 alegria da salvação. Enche do teu Espírito, em nome de Jesus. Se tem alguém de 2 mãos estendidas, levanta de novo para eu ver quem foi. Se tem alguém com as 2 mãos estendidas para o alto do seu lado, traz ele para perto de um abraço agora. Traz ele para perto de uma... Vai agora. 3. Abrace a pessoa mais próxima a você agora e diga para ela: continue investindo. Continue investindo. Pode adorar. Pode adorar. Continue investindo. Abrace alguém aí agora. Abrace alguém, traz alguém aí para perto. Abrace essa pessoa. Continue investindo. Quantos podem glorificar a Deus? Porque nessa noite, salvação e glória chegaram a esta casa. Se isso é verdade, vamos receber morada, colocando a mão direita lá em cima, a esquerda também. E no 3, você vai dar para Deus a melhor salva de palmas que você puder. É 1, é 2, é 3. Celebra uma Deus.